Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma live. Hoje nós vamos receber com muita honra ele que é lá de Fortaleza, do Ceará, um lugar bem quentinho. Vem falar pra gente, ele é mestre em física. Ele é hipnoterapeuta, radiestesista e especialista em física quântica. É nosso convidado de hoje, é o Cleiton Alves. Cleiton, tô numa alegria aqui que você não tem noção. Aê! Aí, chegou bem rápido. E aí, que maravilha! Você Muito boa viu, tarde. menino? Boa tarde, seja bem-vindo à nossa Expo Quantic Brasil 2025. O negócio tá ficando bom, mas tá ficando bom. É tanta informação, é tanta coisa, Cleiton, que, olha, vocês estão surgindo assim, num caminho de luz mesmo, sabe? A Amém. gente tem muita gente para a gente ajudar, Cleiton. Nossa, quanto isso tem valor para a gente aqui, viu? Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você. Eu não canso de dizer que a minha felicidade tá, o meu coração, assim, fica, sabe? Fico muito emocionada, porque é uma coisa que a gente às vezes até não espera, né? Que tudo aconteça da forma que vem acontecendo. É muita gente para ajudar, muita gente para agregar, sabe, fatores. E o que é de bom, né? A gente está pensando numa sociedade mais altruísta, uma sociedade com mais autoconhecimento, buscando se realizar. E claro que você vai contar para a gente hoje, porque eu promovi o que é que as pessoas ficam tão travadas e por que que elas não conseguem se libertar disso aí. Onde que estão essas travas? Conta pra gente a sua trajetória de físico para a física quântica, porque o povo acha que tem diferença do olhar do físico, aquele matemático, aquela coisa que as pessoas acham que é fonte, né, só de um universo e não pode expandir Exato. para nova consciência. Conta pra gente tudo e não esconda nada, hein? Maravilha, Vera. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E, de fato, é um prazer imenso falar sobre esse conhecimento. Como você falou, sabe, Vera, a humanidade está precisando de ajuda, as pessoas estão pedindo socorro caladas. E a grande salvação vem através do conhecimento. Hum, Vem através da consciência de quem nós somos, de como foi criado o universo. E a física quântica é uma das ciências, um dos canais que permite com que nós tenhamos essa sabedoria divina. Então eu venho aí nessa trajetória já há alguns anos. Eu terminei física, na verdade, em 2004. Aí nossa, fui pro mestrado, fiz mestrado ali 2, 3 anos. Em paralelo, eu tinha acabado de entrar na Petrobras. Eu fui funcionário público por 12 anos, né? Então, em 2005 eu entrei na Petrobras, tinha acabado de terminar a física, estava perdidaço. A única coisa, nossa. a única coisa que eu tinha consciência naquele momento era de que eu estava literalmente perdido. Eu estava sofrendo de ansiedade, sabe? Aquele vazio que Aham. nada até aquele momento tinha suprido, nada tinha completado. Eu estava buscando, um buscador, um buscador. Então, eu fui para as várias religiões, me envolvi muito na Igreja Católica, renovação carismática. Aí entrei na Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, eu senti que não era aquele o meu lugar. Sabe quando você sente que, Sei. nossa, era para eu estar feliz, mas eu não estou. A alma, nossa alma, ela clama, né? Nossa alma, Aham. ela tá conectada com a verdade. Então você pode até querer mentalmente, mas tem uma região sua mais sutil que vai te dizer se aquilo é bom ou é ruim para a tua evolução. E aí eu entrei na Petrobras. Na época também eu estava fazendo mecatrônica, então eu fiz física, mecatrônica, e eu estava nessa busca. 2013 foi assim um ano ápice da minha vida. Eu falo que foi o ponto de Aham. inflexão. Por quê? 2013, velho, foi um momento em que eu estava sofrendo muito de ansiedade, estava com a depressão e, sabe, não estava conseguindo resolver as minhas questões internas dentro da igreja. Obviamente que me ajudou, né? Eu falo que eu não condeno nenhuma religião, as religiões têm o seu papel, porém eu precisava de algo mais profundo.
E foi aí que Uhum. eu conheci a técnica da EFT, que foi a primeira terapia holística que eu tive acesso. E a partir daí houve uma grande transformação dentro de mim. Eu comecei a mudar a forma de me enxergar, aquele sentimento de rejeição, de abandono. E aí comecei um processo de transformação interna. Comecei a clarificar o meu propósito, que até então eu não sabia, estava muito confuso. Porque É. nós olhamos, quando a gente está perdido, nós olhamos para onde? Para fora. Eu olhava para fora, eu via os meus amigos, as pessoas falando, ó, a única saída é concurso, concurso, concurso. Então eu fui para essa área, eu olhava para a manada e eu achava que a manada estava certa. Só que ninguém sabe mais sobre a verdade do que você. É ou não é? Você, o teu coração, a tua alma, ela esconde a verdade, ela revela a verdade. E aí, minha Uhum. amiga, eu fiquei na Petrobras até 2017. Em 2013 eu comecei a atender como terapeuta, porque eu tinha visto uma grande transformação dentro de mim e eu percebi, eu preciso divulgar isso, eu preciso ajudar outras pessoas. Nessa época houve um grande conflito, só para eu fechar aqui a minha história, tá? Então eu vou Tá, contar, não, vou resumir aqui. tá ótimo. É bom saber porque conhecer você, a gente também busca algumas informações sutis que eu estou ouvindo você falar. E em 2017 eu estava fazendo um seminário no Japão, um seminário espiritualista, né, que é uma arte que eu pratico, uma arte chamada arte Mahikari. É uma arte que me deu assim todo o suporte para encontrar o que realmente eu buscava de essência, como mulher, como empreendedora, como mãe, como vó, né? Eu já tenho dois netos lindos Olha só. e a gente, assim, tem uma conexão de felicidade muito grande, sabe? Dá muito valor a cada sentimento que a gente tem. Pode estar distante, pode ficar longe, mas sabe quando você tem uma conexão assim e você precisa melhorar para ser um exemplo até para eles, né? Sim, Porque às vezes o meu neto pergunta, vó, o que que é esse negócio de quântico seu? Eu não entendo muito bem isso. Eu falei, mas você não tem memória afetiva da avó? A avó não agradava você quando você era pequeno? Então, tudo isso que você lembra de bom que a avó fazia é o quântico, é o sentimento. que legal. Você volta naquele tempo, naquele espaço, né? Isso é muito bom quando você fala da sua história, muitas pessoas se identificam, sabe? Quando a gente conta para o mundo o que a gente vive de felicidade, porque felicidade é uma coisa que você não consegue esconder, né? Agora, sério. E Você às não vezes não consegue consegue nem esconder. explicar. Não Nem consegue consegue nem explicar. explicar. E as pessoas passam perto de você, nossa, mas você tem uma luz que eu não sei o que é, mas eu quero saber como que você faz isso. E é da natureza da gente. Quando você está feliz, tudo parece que está feliz, todo mundo parece que está todo mundo feliz. Então isso contagia, né? Isso traz boas vibrações, isso traz. E não dá muito para explicar. Eu até tenho uma reunião no sábado, que é com o pessoal da Maricari, porque eu encaminho muitas pessoas as pessoas me perguntam, o que que você faz? E aí eu falo, mas aí assim, é cada um que vai ter a sua experiência, né? Eu tive de bom para mim porque eu me aprofundei, eu fui buscar mesmo e lá eu consegui confirmar nesse evento no tempo que eu fiquei em contato com a cultura no país, vivendo aquilo, sabe? Aqueles momentos diferenciados e tive algumas experiências muito fortes. Então, assim, trouxe uma abertura que para mim fez toda a diferença. Então, assim, as pessoas não precisam ir até o Japão para que faça uma diferença para ela. Pode ser dentro dela mesmo, né? Sim, sim. Então, continue sua história que eu estou adorando. E, Eu acho exatamente. que o pessoal também. Então, amigo, eu comecei a atender em 2013, atendia como terapeuta. Em 2015 eu comecei também a atender como hipnoterapeuta, que aí foi também uma área que eu estudei que me ajudou muito, né, a acessar o subconsciente de forma mais profunda, entender sobre a mente subconsciente, que ainda é uma mente muito misteriosa. O que se sabe hoje é que o subconsciente está conectado com o universo, é uma mente não local. E aí, em 2017, eu tomei a decisão, né, de pedir demissão lá da Petrobras. Obviamente que foi uma decisão em família. A minha esposa também comprou lá esse sonho comigo. De É, 2017
momento que eu entrei no digital, comecei a produzir conteúdo, e eu vi assim uma grande transformação acontecer na minha vida. É impressionante, sabe, Vera? Inclusive para todos que estão nos assistindo, compartilhem essa live, compartilhem, tá? Que eu vou liberar aqui informações preciosas. Quando, Nossa, que delícia! quando eu Tô aqui com voltei sede. para o meu caminho, quando eu voltei para o meu caminho, coisas inimagináveis, não lineares, começaram a acontecer. Eu Aham. realizei em 2017, amiga, um congresso online, deu aquela ideia junto com um amigo, o nome era até Cona Quântico, Congresso Nacional de Saúde e Terapias Quânticas, era um congresso online. E na época nós não tínhamos os recursos, né, de investir em tráfego, foi só organicamente, tinha poucas pessoas que me acompanhavam. E acredite, de forma inexplicável, comecei a divulgar esse congresso e de forma orgânica foi aumentando, aumentando, aumentando. No final, Vera, nós lotamos 120 grupos de WhatsApp. Meu Então, Deus. chegou até na Europa e eu tive acesso a alguns palestrantes de lá. Então, tem coisas que até hoje eu não consigo explicar. Só que Uhum. aconteceram. E eu acredito hoje, com a consciência que eu tenho, que aconteceram porque eu passei a me alinhar com o meu chamado, aquilo que me gerava alegria, que me gerava paixão. Eu passei a me importar com a humanidade, porque desejos egoístas, eles também demoram mais para acontecer. Nós estamos aqui para entregar um presente, entregar uma mensagem. E aí, 2017, até os dias de hoje, foi o momento em que eu me lancei e, tipo, não tinha plano B, só tinha um plano A, eu tinha que dar certo. Eu Tinha que tenho dar duas certo, filhas, né? e aí, minha amiga, foi muito trabalho e muita entrega. E foi Aham. um momento que eu entendi algo precioso, que a nossa mente ela tem controle até um determinado nível. Tem um nível muito mais profundo, muito mais infinito que a mente não consegue alcançar. E aí é o momento de entrega, é o momento de abandonar, de seguir a intuição. Hoje de As manhã, pe- pode falar, pode só falar. contar essa história. Hoje de manhã, eu estava indo. Eu moro aqui na região metropolitana de Fortaleza, né, do lado. Eu estava indo para Fortaleza com a minha esposa e eu vi um comportamento de uma pessoa na rua e imediatamente eu julguei. Aí naquele momento eu estava presente e aí eu fiquei me perguntando por que é que eu julguei aquela pessoa. E eu falei para minha esposa. Aí eu percebi que lá atrás houve um evento muito parecido que ficou registrado e que a minha mente só pegou esse evento e replicou. Então a nossa Olha, mente ela é muito linear. Você aprendeu o exemplo que dinheiro é ruim. Você replica automaticamente. E são esses automatismos que também está destruindo a vida das pessoas, que está postergando, atrasando o sucesso de várias pessoas. Porque nós temos que ir para além da mente que é medrosa, a mente que se culpa, a mente que se sente abandonada. E aí é que você entra no universo das infinitas possibilidades. Mas você fala olha, alguma coisa que interrompi aí. não, é assim, às vezes eu vou até te interromper, porque é tanta coisa que eu tenho que perguntar, É porque às muita vezes você está informação. falando de um tema, e é muita informação, até as pessoas vão ter que me perdoar por isso. Eu sei que você conclui seu raciocínio, mas assim, a gente tem, às vezes, no meio dessa palavra que você está colocando, ali tem uma chave, sabe, que vira. Ali, se você explicar aquilo perfeitamente, do jeito que você está entregando, a vira a chave para a pessoa. Como aconteceu comigo essa semana, estava conversando com uma das terapeutas, ela falou uma frase e virou uma chave para mim que modificou um comportamento que eu achava que estava fazendo certo e realmente estava me prejudicando, né? Na saúde, inclusive. E eu estava com aquilo já automaticado, já assim, automaticamente já colocando em prática. Mas eu fiz a virada de chave e falei, caramba, e assim, o marido já tinha falado, eu mesmo já tinha consciência, mas uma palavra vira a sua chave. E a gente sabe que dentro desse, vamos dizer assim, desse núcleo que a gente estuda, você mudar um comportamento e dar continuidade para ele, ficando lá os 21 dias, praticando quase que aquilo, você torna aquilo automático e torna aquilo normal na sua vida. Então, eu estou só te explicando por isso, porque às vezes uma palavra que você está falando, nossa, me puxa um gancho e assim.
o que você coloca como hoje eu chamei a atenção das pessoas para ouvir isso, o que prende realmente a pessoa num sistema? Como o dinheiro, por exemplo, a prosperidade. A pessoa tem que ter é, uma libertação sobre isso, o que trava, o que coloca mesmo, porque eu acho que isso é Boa. vamos dizer assim, muitas pessoas vão se identificar, né, Cleiton? Porque muita gente está passando por um período de pós-pandemia, um período de necessidade, um período de transição de muita coisa. Então, assim, as palavras-chave que você tem para a gente, que eu sei que uma delas é o bloqueio da ansiedade. O que cada uma complementa isso? Se você puder dar essas Boa. dicas para a gente, porque aonde que trava isso inconscientemente, sabe? Como é que você vê Legal. isso para alertar as pessoas? Porque eu sei que a chave está aí. Vamos lá, eu vou trazer dados aqui, dados de estudos, de artigos, né, que revelam algo impressionante. Primeiro, nossa mente se divide em três partes, segundo o modelo da hipnoterapia. A parte consciente, que é aquilo que eu estou tomando consciência agora, e essa é a menor Aham. parte. Tem a parte subconsciente, que é onde está a maior parte dos programas, né, que rodam o tempo todo, que é onde está as memórias emocionais, e tem o inconsciente, que é a parte da mente que mantém nosso sistema imunológico, sistema nervoso funcionando. Tá. Nesse subconsciente, que corresponde a aproximadamente 90% dos programas que foram armazenados desde a fase intrauterina, esse programa, hoje em média, ele assume o controle 95% do nosso dia. Meu Ou seja, Deus. 95%, na média, nós obedecemos apenas esse programa. E 5% é aquele pensamento voluntário, sabe? Aquela mentalização. Nossa, eu vou Uhum. agora sonhar com minha viagem de final de ano, vou sonhar com o meu carro. O resto do dia são automatismos. E esses automatismos já tá tão gravado, tá tão habituado, automatizado, como você falou, que nós não percebemos. É como o peixe que passou a vida toda dentro do aquário, ele nunca vai saber o que é água, porque ele viveu dentro da água. Então, o primeiro Uhum. ponto, quando se fala sobre co-criar uma nova realidade, é você despertar. O que é despertar? Perceber. Eu estou percebendo um movimento estranho em mim, como você percebeu, né? Algum comportamento, alguma coisa. Nossa, veio a consciência. Eu trouxe a luz da consciência. Aquele Sim. comportamento, aquele pensamento intrusivo que vinha e vai e volta e baixa a minha energia. E parece que aquela vida é a vida normal. Mas não é normal. Você Aham. pode pensar diferente. Você pode se permitir pensar fora do programa. Quando se fala muito, né, na Matrix, saia da Matrix. Você fala muito, obviamente, do sistema, enfim, tem toda Aham. ali uma história, uma teoria da conspiração. Mas a pior Matrix, sabe qual é? É essa aqui. Nossa, Nós estamos presos num verdade. programa, sabe, Vera? As pessoas não se Uhum. permitem mais pensar diferente. Porque são vários eventos com memórias emocionais, e essas memórias emocionais, elas gravam no nosso subconsciente esses programas. Tem até uma frase que se fala muito em meio da hipnoterapia, que é assim, que a emoção é o chiclete da memória. Então, teve emoção, ficou gravado. E quando fica gravado, o subconsciente entende como aquilo é verdade. Vamos supor, uma criança que foi, por exemplo, rejeitada pela mãe. Olha que Uhum. interessante, um dado recente mostrou que 70% das gravidez hoje no Brasil são não planejadas. Em outras Ah, é? palavras, 70% das pessoas carregam certa rejeição. Então, Uhum. quando você sofreu uma rejeição ali dentro da barriga da mãe ou na primeira infância, aquilo penetra no teu subconsciente, aquilo está gravado e está influenciando o nosso comportamento aqui em cima. E o pior, a memória, o que é que é? A memória ela não está nessa dimensão, ela não está presa no espaço-tempo. A memória ela está para além da terceira dimensão, assim como as emoções, assim como os pensamentos. É não linear, ou seja, não está preso. Quando você tem uma
memória, você instalou ali uma memória que influencia um programa, uma programação, e essa memória ela está emitindo sinal o tempo todo. Uhum. Existe uma codificação informacional, uma codificação quântica que está presa no nosso biocampo, informando a matriz divina, informando a esse campo quântico, a essa teia energética. E o que eu Entendi. estou vivenciando é reflexo desse meu programa, é reflexo dessas minhas emoções. Eu já Uhum. atendi muitas pessoas presencialmente, hoje eu atendo pouco, né, devido ao tempo, mas vou trazer aqui um exemplo que era bem comum no consultório. Trazer aqui mulheres que eram traídas, né, nos Uhum. relacionamentos amorosos. A maioria, e eu falo assim, em torno de 80, 90%, sofreram fortes rejeições ou na barriga da mãe, ou rejeição na primeira infância. Por exemplo, o pai, a criança tinha 4 anos, o pai se separou da mãe e a criança se sentiu desprotegida. Então, essas memórias, elas estão influenciando, comunicando através de uma vibração. E olha que interessante, o nosso subconsciente, por ser uma mente não local, ela está influenciando, ela está fazendo leituras dessas vibrações. Quando, por exemplo, você falou da radiestesia. Quando eu pego aqui o pêndulo, por exemplo, eu vou fazer uma medição, o pêndulo ele não vai se mover sozinho. Eu estou com uma intenção de medir algo ou alguém, e aí existe uma amplificação de um sinal neuromuscular que o pêndulo amplifica esse movimento. Mas isso só é possível porque meu subconsciente ele fez uma leitura energética. É como você falou, tem pessoas que entram no ambiente, saem de um ambiente, ninguém nem percebe. Tem outras que quando chegam no ambiente, elas são notadas imediatamente. É, não Incrível é? isso, né? É o campo. O campo, a energia fala muito mais do que nossas palavras. A energia fala muito mais do que eu tenho. Então, É. por que é que as pessoas não estão enganadas hoje? Se nós temos uma grande bússola, porque elas estão muito na mente. Nós olhamos para o programa. Só que se você tiver a capacidade de estar presente e começar a perceber o que se passa aqui dentro, se perceber comportamentos, o que eu falo, você começa a dominar o programa. Você se coloca acima do programa. E aí começa o que se chama despertar da consciência. Eu estou percebendo o meu pensamento. Eita! Que coisa incrível isso, meu Deus do céu. Eu tenho percebido com as lives que a gente tem feito que as pessoas que estão chegando, elas também perceberam alguns pensamentos delas. E a gente está aprendendo todos os dias. Por isso que cada live está sendo assim de um conhecimento muito puro, muito fino, e cada uma tá ficando melhor que a outra. Eu falei, gente do céu, a hora que chegar o evento da Expo Quântica, nós estaremos aqui, todo mundo quase que levitando Vai ser de incrível. tanta coisa boa. Então, assim, o que a gente busca mesmo é quando você tem esse despertar de prestar atenção no seu pensamento no momento daquela situação. Então, todo mundo, puxa, mas é um momento de ficar nervosa, de ficar irritada. Não, agora é um momento de você raciocinar com lógica, raciocinar o caminho para não ficar discutindo. Agora é o momento da gente achar soluções e não complicações. Então, você tem que ajudar as pessoas que estão em volta, e isso tem acontecido muito com a gente, tá, com a equipe toda, de buscar assim, o seu melhor para fazer, vamos dizer assim, o que é necessário fazer. Porque a gente brinca, né, que pobre tem uma diferença do rico. Rico faz aquilo que é necessário ser feito, e o pobre faz o que E gosta. gosta. Exatamente. Isso. E em toda Então, nem. missão, né, velho? Em toda missão, sempre vai ter a parte que você não vai gostar. As pessoas falam assim: vou encontrar meu propósito e vou fazer sempre o que eu amo. Não, no contexto geral, vai ser muito realizador. Mas vai ter momentos que você vai ter que fazer algumas coisas que você não tem tanto prazer,
mas o propósito fala mais alto. Mas Porque assim, nós temos você três vê, propósitos, né? O propósito material, que é aquele propósito de tipo, cara, eu vou fazer isso porque eu tenho uma meta financeira para comprar um carro, trocar meu carro, ou pagar o plano de saúde dos meus pais, não sei. Isso é importante. aham, E tem a meta emocional, que é aquela meta tipo de eu me sinto importante, eu tenho o valor do status, né? Eu gosto de estar ali colaborando. E tem o propósito espiritual. Essa terceira camada aqui, quando você alcança, tipo, você chega ao momento que já satisfez o propósito material, o propósito emocional, e agora? Por que eu faço isso? Para quê? Imagina uma pessoa que já conquistou tudo, já está feliz, mas chega um momento que a alma ela cobra algo maior, né? uhum. A entrega do presente para essa existência. Quando você chega nessa terceira camada, amiga, ninguém te segura mais. Ninguém te Ela é segura. impressionante. Esse aprendizado tem acontecido isso. Você parece que meio que desconecta um pouco até do chão, né? Você fala, nossa, tá alguma coisa diferente e eu tô gostando. É tão bom isso, não é, o Cleiton? Ó, Quando você. eu passei por um episódio, me permita compartilhar, ano 2023, maio de 2023. Comecei o ano 2023, estava bem, ali o Instagram crescendo, tinha ali os 33 mil seguidores. E um grupo de físicos, que assim, no Brasil hoje, eu acredito que a nível de mundo, tem dois grupos. Os físicos teóricos, que são aqueles que Eu ia se te prendem perguntar à isso. teoria, né? Aqueles que estão ali, ó. Se não tem comprovação, eu não acredito. Tá tudo bem. E tem os físicos que meio que saíram da caixa, né, que foram observar os fenômenos, e mesmo alguns fenômenos sem ainda comprovação científica, eles estão estudando, estão se permitindo, né, adentrar esse Abrir. mundo estranho. E esse lado não gosta quando esse lado fala. E houve uma perseguição muito feroz com Meu Deus. relação ao meu conteúdo, às minhas lives. Eu lembro que eu entrava numa live e aí apareciam 10 cientistas, haters, não sei como é que eu posso chamar, e eles começavam a denunciar, denunciar. E a única coisa que eu queria fazer, amiga, era o bem. Eu só queria compartilhar coisas boas. Aham. Eu só queria. Mas foi uma perseguição e chegou um momento que começaram a denunciar tanto os meus posts que o Instagram ele foi bloqueado. E nesse momento, Nossa. eu confesso que eu cheguei nessa terceira camada de me questionar. Puxa vida, eu estou tentando ajudar as pessoas, acordando cedo, fazendo lives diárias. E aí eu olhei para minha esposa, amor. Só que nessa hora vem aquela voz lá dentro de você te perguntando, mas por que é que você nasceu? Eu te fiz para quê? E Aham. aí você chega no propósito. E aí eu fui lá, iniciei um outro Instagram. Antes meu Instagram era Cleiton Alves Físico. Aí isso acabou. Aí agora é Cleiton Alves Mentor. E aí, amiga, em um ano Disparou. em um ano disparei, cheguei a 100 mil seguidores, estamos aí com 204 mil e crescendo. Mas por quê? Porque eu acredito que eu acessei uma terceira camada. Porque quando a gente vai ver a parte linear, quando você pensa com a física clássica, newtoniana, tudo é limitado. A sua Uhum. doença te limita, a tua conta bancária te limita. Quando tu pensa pela física das infinitas possibilidades, que é a física quântica, você adentra um universo que é não linear. É o salto quântico. É como se um, dois, três, aí a mente fala, vai ser quatro. Não, agora é oito. Agora é 16. Nossa. É exponencial. Exponencial. Isso pode acontecer em um instante. Porém, nós precisamos primeiro começar, que eu falo, vamos realizar pequenas cocriações, vamos começar a dominar a mente, vamos começar a dominar a modulação emocional. Porque Uhum. muitas vezes as pessoas elas não conseguem dominar as próprias emoções. E se colocar em alguns momentos em situações difíceis conscientemente, pode ser um grande professor. Eu gosto de jogar muito tênis aqui no condomínio e eu gosto do esporte porque tem dias que você ganha todas e tem dias que você perde Que bom. todas. Aham. E aí eu fico observando a minha mente quando eu perdi todas as partidas. É quando você volta para casa, a mente está gritando, né? Ah, você jogou Aham. ruim, mas Como, você não era para como? ter perdido. Aprender a virar essa chave, você domina a sua vida. Você domina a sua vida. Você faz do limão uma limonada. Um limão a limonada.
Mas quem Exatamente. só quer viver perto das pessoas, nossa, eu vou ficar perto das pessoas que pensam igual a mim, as pessoas que gostam de mim. Essa Não. zona de conforto, ela não vai te fortalecer. Ela não vai. Uhum. Por E isso que é bom saber, você se colocar à prova. e saber o motivo, porque às vezes a pessoa se afasta, né? Um tempo. Eu entendi pelos ensinamentos que quando a pessoa se afasta, às vezes você elevou o teu campo, né, de energia, de conhecimento, e ela precisa alcançar. E de repente não está na mesma sintonia. Então, se a gente fica muito apegado àquele sentimento, nossa, se ele for trabalhar e não me der um oi, meu Deus, o que aconteceu? O que, que é isso? Ficar se lamentando por coisas de acontecimentos, e o momento que você pensa, fala, nossa, ele precisa alcançar, evoluir para alcançar realmente a minha sintonia. Você fica num estado de que a hora que ele chegar, tá tudo bem, parece que foi daqui a pouco, não tinha visto. Isso tem acontecido com as famílias, isso tem acontecido com as pessoas que trabalham juntas. Existe um sistema, né, que eu acho que você pode até explicar melhor para a gente isso, quando as pessoas convivem, elas começam a ter sintonias de pensamentos, de propósitos, e quando isso começa a se unir, afasta quem realmente não está naquele ponto. Eu acho que quando você dá um ensinamento, quando você coloca essa informação, tem gente que vai pensar assim: ah, isso para mim não serve. Ah, como que a pessoa vai lidar com isso no dia a dia dela? Eu acho que na física quântica você está trazendo isso, que como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia, até com exemplos mesmo, sabe, Cleiton? E na vida prática, na vida real mesmo. A gente sabe que tem que ter uma profundidade de buscar, de conhecer para lidar com aquilo. Mas quando você experimenta, né, algumas coisas novas e dá certo, fala, nossa, que rápido que resolveu, que coisa legal. Como é que a gente aplica isso, tanto vindo de um físico teórico para um físico prático e quase que elementar aí, né? Legal. Eu vou aqui falar do fluxograma da cocriação, que eu chamo, e aí a gente pode explicar cada passo desses. É bom, isso é bom. Tudo começa com um conjunto de paradigmas, de crenças que nós carregamos, a bagagem. Essa Sim, bagagem ela foi construída nessa vida ou nós herdamos energeticamente dos nossos ancestral. ancestrais, porque através dos campos mórficos nós também fazemos leituras, né, de outras, de o pai, da mãe, do avô. Esses paradigmas eles geram pensamentos. Então, os nossos pensamentos estão relacionados ao que eu acredito. Tá? Então, Aham, nós sempre vamos acreditar em algo. Não tem como viver sem acreditar. Então, tipo, eu acredito que não vai chover, então eu acredito que vai fazer sol. Não tem esse meio termo, não acredito em nada. Sempre acreditamos. E o que você acredita está relacionado com as crenças. aham, E essas crenças, a maioria são inconscientes, são tão profundas que nós nem sabemos que a carregamos. Por isso que é certo. importante, às vezes, a gente se colocar em ambientes que as pessoas que são sinceras, honestas, nossos amigos, olhem para nós e digam, esse ponto de melhoria, tem esse ponto de melhoria. O pensamento, ele é elétrico, tá? Então, basicamente, o que domina no nosso cérebro é a parte elétrica, conexões elétricas, nos neurônios. O pensamento, ele gera o quê? O sentimento. Uhum. O sentimento já é coração, já é magnético. Então, Olha que legal. isso é muito rápido. Então, em alguns momentos, eu não consigo perceber o meu pensamento e eu já estou mergulhado dentro do meu sentimento. O Uhum. sentimento, ele gera a próxima etapa, que é as emoções. O que é emoção? Energia em movimento. É quando eu sinto algo no meu corpo. Ali é a emoção, né, que vem do emovere, energy motion, energia em movimento. Ali já Perfeito. está o quê? Já está mudando a minha vibração. Olha só, velho, eu Olha que poderia parar lá no espetáculo. pensamento se eu estivesse presente. Ainda tem um sentimento. Eu senti, mas eu consigo ali aplicar uma técnica, não consegui, entrei na emoção. Quando eu entro na emoção, o meu campo ele se expande ou ele se contrai. Existe ali uma troca informacional.
Eu estou trocando informação com o éter, com a matriz divina, com esse campo. Uhum. Essa ressonância da minha frequência determinante com as outras realidades, existem várias outras subrealidades acontecendo, é o que me faz ativar, abrir possibilidades, eventos, circunstâncias, pessoas que eu vou atrair. Você falou, né, da incompatibilidade energética, às vezes. Você está em um Sim. nível de frequência, tem uma pessoa aqui, não Nossa. bate, o santo não bate, né? Nossa, você fica fora da caixa. Eu passo por isso quase que diariamente. Mas também é o preço também de quem está estudando e evoluindo, né? Sim, vem os treinamentos, né? Exatamente. Eu falo, né, que no topo tem pouca gente. Porém, quer ser mais um em meio à massa que está apenas seguindo aí algo que não sabe o que é, então fica ali, fica embaixo. Aí o que que acontece? Eu emiti o sinal, eu entro dentro de uma realidade, uma subrealidade. Eu vou vivenciar uma experiência. E essa experiência, ela vai reforçar o que? Os meus paradigmas. Você percebeu que é um fluxo fechado? Eu penso, eu sinto, me emociono, eu estou emanando, essa emanação me conecta a determinados eventos, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos eventos, que me geram novas experiências emocionais que reforçam os meus paradigmas. A pergunta é, nesse ciclo, aonde é que eu consigo atuar? Posso atuar, por exemplo, no pensamento. Eu posso trabalhar minha presença, meditar mais. Para quê? Para perceber o que é que eu estou pensando. Eu posso, por exemplo, mudar as minhas crenças. Como é que eu altero uma crença? Alterando as cargas emocionais do meu passado. De medo, de culpa, de trauma, de abandono. São esses vírus emocionais, que eu chamo de vírus emocionais, são eles que baixam a nossa frequência da nossa mente, da mentalidade, daquilo que, da forma como eu vejo o mundo. Isso é tão impressionante. Quando você aplica, por exemplo, uma técnica da AFT, inclusive eu escrevi um livro sobre ela, você chega. FT, o F é do quê? Deixa eu lembrar. Emotional Freedom Techniques. É que o livro não está aqui. É uma técnica de acupuntura emocional Ah, somática. tá. Ah, Essa eu já é, vi. Eu sou rica, muito rica, é aquela é menininha lá. aquela. Inclusive pegaram esse vídeo e fizeram várias montagens, brincadeiras, mas é uma técnica realmente É uma muito técnica incrível. incrível, tá? Tem um grau de eficácia bem alto. E é interessante, quando você. Eu já atendi várias pessoas que chegaram, por exemplo, com raiva. Eu estou com muita raiva, sei lá, do meu marido. Raiva, É. raiva. E a forma como ela está observando aquela realidade é uma. Quando ela elimina ou dissolve a raiva, ela vai lembrar do evento. Só que quando ela lembra do evento, o evento já é outro. Ela é o que se chama mudança cognitiva. A Uhum. realidade observada aqui dentro, ela muda quando eu tiro a emoção. E se eu mudo a realidade aqui dentro, a realidade fora também muda. Porque eu mudei o que? O colapso da função de onda. Eu estou acessando uma nova versão, uma nova possibilidade daquilo que eu estou observando aqui dentro. Entendi. Eu falo o seguinte, a mente sempre chega antes da manifestação. A sua mente sempre chega antes. Se eu tenho muito medo de ficar doente, ok, a mente chegou na doença, a doença chega. Se a mente ela se vê dentro de um bom carro, uma boa casa, uma realidade extraordinária, você vai chegar. Porque a mente, ela projeta aqui dentro. E quando ela projeta aqui dentro, você sente. Quando você pensa e você sente, existe uma força eletromagnética que te conecta à quinta dimensão. E aquilo Uhum. aumenta a probabilidade de se manifestar. Então, tudo começa, você vê, lá no início. Eu preciso resolver as tretas do meu passado. Ansiedade, o que é ansiedade? As pessoas falam, ansiedade é excesso de futuro. Mas ansiedade, se for lá na raiz da ansiedade, é excesso de passado. Porque como eu Ah, tenho muito passado, meu passado está muito doente, o que é que a minha mente faz? Ela pega o passado e projeta no futuro. Fui meu traído Deus. uma vez, duas vezes. O que a mente faz? Vai ser Contrário. traída a Traído. terceira. Então, ansiedade
é excesso de passado que te coloca num futuro muito negativo. E aí, amiga, existem técnicas incríveis, né, como a auto-hipnose, o Ho'oponopono, EFT, mas Oração, né? oração Oração também a pessoa melhora muito, melhora, né? melhora, com certeza. Você lê o Evangelho, né, no lar. E tudo isso eu tô falando, Vera, porque um dia foi pouco tempo, mas eu me tornei ateu um dia, né? Eu não acreditava mais em nada, não acreditava em mim, não acreditava em Deus. E foi dentro da física quântica que eu fui conectando esses pontos para poder chegar nesse método que eu trabalho, que eu compartilho e entender, nossa, existe um criador, né? Existe a energia do amor, que é o último nível de energia onde tudo se resolve. Nós fomos criados por amor, por mais que pareça um clichê, né? Todo mundo fala, não, mas é a energia primordial da criação. É a frequência AGA, que eu falo, que é amor, gratidão e alegria. Uhum. A frequência do milagre é essa, amor, gratidão e alegria. Frequência AGA. Eu tô falando demais, vou deixar aí você fazer suas perguntas aí. Não, mas eu acho que esse movimento que você está colocando, ele é muito necessário, porque assim, a gente vive vamos dizer assim, o pensamento. Quando você se liberta disso, eu tenho tido algumas experiências muito reveladoras por causa desse movimento. O Dr. Breno contou para a gente que esse movimento do quântico, ele está mexendo com o planeta. A Expo Quantic, ela vai reverberar no planeta, gente. Olha a nossa responsabilidade Totalmente. de trazer pessoas como você, que um momento foi uma coisa, outro foi busca, outro foi isso e tal, e se encontrou dentro de uma explicação óbvia, lógica, e conseguiu fazer disso muito rápido, né? Eu acho que ficou sem som. Eu acho que ficou sem o som aqui. Você está me ouvindo? Parece que ficou sem som. Voltou agora, voltou, né? Voltou? Voltou, voltou, É, eu voltou. acho que foi a minha esposa que chegou no carro e aí roubou o Bluetooth aqui, desliguei. Olha aí, ó, tudo é A energia, sua tá vendo? esposa, Ó? a sua esposa é linda, hein? Obrigado. Fiz a boa escolha, né? Olha Ó, aí, ó, tudo é fez. energia. Ela chegou ali fora, a minha informação trafegou, né, pelo espaço-tempo, chegando lá no alto-falante do carro. E às Ah, vezes a gente não acredita que os nossos pensamentos são energias, são ondas, né? então, o observador precisa olhar, enxergar. Isso tem muita explicação, né? É como eu estava falando para você que o Dr. Breno, ele comentou com a gente que nós estamos num projeto que vai vibrar o planeta. Com certeza. Né, no planeta. E a gente sabe que a responsabilidade nossa é muito grande. Mas você fazendo isso com muita energia, com muita alegria, eu não conheço todos os palestrantes, né? Então, estou buscando conhecer através da, da leitura, através das lives que vocês projetaram. Nossa, aquilo ali também é excepcional. Nossa, que eu já divulguei por aqui, você não tem noção. Então, assim, vamos dizer assim, como é que você se motivou, né, para sobre a prática mesmo da física quântica, porque existem alguns conceitos, né, que para a gente praticar isso todos os dias, é, você precisa, vamos dizer assim, parar o teu tempo. E no dia a dia a gente não consegue fazer isso. Como é que você observou isso dentro das situações que você mesmo vivenciou, dentro da sua própria experiência? Existe técnica para cada coisa? Mostra pra gente esse caminho. Então, Vera, eu sei que hoje nós temos tanto conhecimento espalhado na internet, eu falo que já passamos da era da informação. Nós estamos aqui na era do gerenciamento da informação. Então, são muitas distrações, né, vindo de todos os lados.
E as pessoas estão cada vez mais conectadas, porém vazias. Elas estão mais distantes. Porque até para quem aqui, por exemplo, eu tenho dificuldade, vou ser sincero, de meditar, para 15 minutos ficar meditando. Só que eu posso fazer isso, por exemplo, numa meditação consciente. Eu estou dirigindo, mas eu estou extremamente atento ao que está acontecendo ali. E ali, de repente, eu vejo uma criança ali fora, eu vejo um casal de namorados. Você está presente no aqui e agora, te abre um portal. É um dos portais para você acessar essa outra dimensão. Aí tem o silêncio. Mas você perguntou qual foi a minha motivação para chegar onde eu cheguei e divulgar isso diariamente nas minhas redes sociais. Primeiro foi a minha transformação. Eu estava bem perdido, sofrendo muito. E às vezes, quando você não se abre pela linha da livre espontânea vontade, pelo amor, você vai pela dor. Eu cheguei aqui pela dor, só que eu acredito também que as dores que nós estamos passando, os desafios, eles têm uma conexão muito grande com a nossa mensagem. Porque o que eu estudei para resolver os meus problemas hoje é a base daquilo que eu ensino, daquilo que eu estou fazendo. Obviamente que você aí que está do outro lado, eu quero fazer outra coisa, eu quero seguir outro. Não precisa sofrer. Mas a minha motivação naquela época era uma motivação de fato emocional, uma motivação de, puxa, para que eu nasci? Tinha uma pergunta que eu me fazia que era a seguinte: por que eu tenho que estudar? Eu gostava sempre de estudar, né? Estudava bastante, lia, mas por que eu vou estudar se tudo vai acabar? E quando eu estiver ali nos meus 80, 90 anos, tudo vai acabar. Eu vou morrer e tudo vai acabar. Então, eu sempre buscava essa resposta. O que tem depois? O que tem antes? Por que eu nasci? Quem foi que me deu a vida? Por que eu estou aqui? Por que eu sei que eu existo? São perguntas que eu acho que todo ser humano tem que fazer. Por que é que eu existo? Tipo, quando morremos, para onde é que vai os nossos pensamentos? Fiz uma pergunta dessa recentemente no meu Instagram. Então, essas perguntas me deixavam assim, ansioso. E para onde vai o pensamento, Cleiton? Para onde? Para onde é que vai o pensamento quando nós morremos? Porque pensamento é energia, informação. Informação não se destrói, não se acaba, né? E aí? Então, essas perguntas me fizeram estudar, buscar respostas para que eu tivesse um sentido de vida. E aí eu vou falar algo para vocês. Nem todas as respostas você vai ter, e vai ter respostas que são puramente espirituais, são experiências espirituais. Não tem como você explicar para alguém. É a sua vivência, a sua experiência. E é por isso que eu falo, sem entrega, você não vai ter essa experiência transcendental, essa experiência fora de terceira dimensão. Tem que se entregar. Ah, Cleiton, mas eu não confio em ninguém. Não, nós confiamos quando entramos no avião. Você tem que confiar no piloto, eu não é? Nossa, você tem que confiar no piloto. Você confia quando vai no restaurante e pede uma comida, você confia que ali não tem veneno, que o cozinheiro não colocou algo que vai te fazer mal. Então, se você parar para pensar, nós estamos confiando a todo momento. Então, é melhor, tipo, tem algo que está no meu coração tão forte, tão presente. Só que quando eu começo a perguntar a fulano, a cicrano, a beltrano, no mapa dele, ele fala assim, não vai dar ruim. Eu quando fui sair da Petrobras, nossa, ver um grupo de amigos chorar assim, pedir, por favor, Cleiton, não faz isso. Tu é um inconsequente com as suas filhas, você vai passar fome. Só que aqui dentro estava tão forte, já tinham decidido, e eu agradeci aquelas pessoas, porque no mundo delas, no mapa delas, aquilo era o fim. E para mim não era. E o que eu acredito é o que eu crio. O que eu vejo é o que eu crio. E aí, naquele momento, os momentos em que eu me entreguei ao desconhecido, minha esposa até tem uma frase que fala assim: coloca o pé que Deus coloca o chão. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Esse passo de fé é fundamental para que você encontre o teu potencial. Para que você entenda que você não está sozinho. É como você falou, a Expo Quantic é um evento de despertar muito grande. E as pessoas que vão ser, as mentes despertas, que vão nascer, que vão surgir após a Expo Quantic, vai ressurgir na família dessas pessoas. Vai surgir a nível de Brasil, a nível de mundo. Porque nós sabemos, né, que um grupo de pessoas que está tendo uma mesma
intenção, focando numa mesma intenção, tem um impacto muito grande a nível coletivo. Isso é até chamado de Uhum. efeito Sim. Maharishi, que foi inclusive medido. Então imagina um evento igual a esse, o tamanho de impacto que vocês não vão ter nem noção que isso vai ocasionar. E eu posso, por exemplo, pegar uma pessoa que está desabrigada e eu posso dar dinheiro para ela, posso dar casa, posso dar suprimentos. Se ela não muda aqui dentro, ela vai criar a mesma realidade. Ela vai gerar a mesma realidade. Porque é o ser humano, que é um ponto de Deus, que tem um poder de criação. Só o que falta para Uhum. essa pessoa não é a capacidade, ela já tem a capacidade. O que falta é a instrução. E é isso que vocês vão, que nós estamos entregando e vão entregar muito mais. É essa instrução de entender quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. E é uma busca individual, não é o Cleito que vai falar e todo mundo vai acreditar. Não, continue buscando, encontrareis a verdade, ela vos libertará. Mas que verdade é essa? Não é a minha, não é a sua. É É uma a dela. verdade, é É dela. a dela. Mas precisa existir uma última verdade, muito maior do que a nossa. Uma Uhum. verdade mais completa. Porque senão o universo ele entraria em colapso, o universo ele nem existiria. Existe uma última verdade. E é essa busca dessa última verdade que estamos aqui, atrás, estamos buscando diariamente. E a física quântica, junto com as terapias integrativas, junto com o autoconhecimento, é exatamente os canais que vão te ajudar a alcançar próximo dessa última verdade. E a verdade, ela não vem através da nossa mente. Faça Não, né? experiência. Passa 30 minutos, você que está nos assistindo, 30 minutos meditando. Parece que quando você se esvazia a tua mente, vem o quê? Vem a paz, vem a alegria, né? Vem aquele amor próprio, que é a verdade, é quem é a origem de tudo. E por que a mente parou? Se a mente parou, é porque a mente ela é transitória. Porque a verdade nunca deixa de existir. Se a mente parou de Uhum. existir, é porque ela não é tão verdadeira quanto nós pensamos. E a humanidade está doente por uma identificação muito fiel Distorcida, à né? mente. Uhum. E aí ela fica com uma situação meio que distorcida, né? Ontem eu estava vendo um vídeo e me chamou muito a atenção. Uma atleta, uma ginasta olímpica, ela tentou e tentou, ficou, sabe, parecia que ela estava na dúvida, né? Ela ia correr e ela parou umas 3 vezes, né? E a conclusão ali, e quando ela decidiu fazer o salto, nossa, foi um eu até gravei esse vídeo, porque é um vídeo que eu prestei muita atenção no que ela disse ali, né? Que ela parecia ter dúvida, mas ela estava é, com a coragem em construção. Eu achei isso um termo tão bacana, sabe? Eu achei assim que ela parece que ela estava em dúvida se iria, se não iria, aquela coisa assim de parou 3 vezes, tentou, e eu falei, nossa, ela não vai conseguir correr. Não, mas ali ela estava preparando a coragem dela, estava em construção. Ela Uau. fez um salto que deve ter dado umas 10 voltas no ar. Ela foi, o caminho era longo e cravou o pé lá no final. Gente, aquilo assim me emocionou, me chamou a atenção, porque às vezes a gente dá uma distraída também, né, Tá. para ver alguma coisa. Eu sempre busco o que aquilo quer dizer para mim ali naquele momento. E essa frase ficou muito interessante para mim. A coragem em construção. Se Sabe, permite falhar, né, Vera? Se permitir falhar, se se perdoar permite, como mas você nós tem que construir, você tem que construir. E eu acho que o que a gente está trazendo para a Expo Quantic é essa coragem de construção, porque as pessoas me cobram muito. Mas por que você está fazendo esse evento? Né? Um evento de um investimento, assim, além da minha possibilidade, porque a gente tem imagina. ainda algumas crenças limitantes, né? Que estão sendo desconstruídas, mas vem lá dos ancestrais, então a gente sabe que não é tão simples, né? Esse treinamento tem que acreditar muito Tem que e acreditar. as Além da coisas matéria, né? além da matéria.
Meu marido está escrevendo um livro, Saúde Quântica, Saúde Além da Matéria. E aí, Esse é o tema. Mas tá legal. bonito, rapaz. Estão revisando já. Ele pretende lançar na Expo Quantic. E está muito o que a gente tem conversado, sabe? As pessoas vão perceber que dentro da saúde quântica tem que ser além da matéria, né? O meu filho fala para mim, nossa, mas vocês vão morrer com uma saúde, mas é melhor morrer saudável, porque senão tem o treinamento da dor para morrer. Passa muito tempo no hospital, morrer tem que, pum, acabou, Envelhecer né? bem, né? Envelhecer com Envelhecer saúde. e ter o tempo certo, que a gente acorda todos os dias agradecendo pela oportunidade de ajudar no plano divino mais uma vez, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, as pessoas me cobram muito sobre isso. E eu não respondo. Eu respondo com o evento, eu respondo com o que ela pode aproveitar. Falei, vai no evento, pelo menos alguma coisa você se distrai lá, vai ter alguma coisa interessante. E depois você me fala por que eu fiz esse evento. Porque a gente idealizou isso, que eu já venho construindo. Eu fiz o primeiro em 2019, já foi um marco de alegria para gente. E é claro, emocionalmente eu quero viver aquilo tudo de novo, tá? Total. Eu quero viver aquilo que aconteceu no primeiro evento, que a gente estava desbravando uma mata enorme, porque você vir com um tema desse, num período que está todo mundo ocupado, ninguém está prestando atenção em nada, A quebra de e paradigma ele encerrou. é uma quebra de paradigma. E eu sei o É, quanto de trabalho que tem por trás desse evento. você não tem noção. Eu imagino, mas o quanto de pessoas que vai ter a vida transformada. Por isso, ó, eu peço a você que está do outro lado. Eu já vou dizer congresso online. Imagina congresso presencial. Compartilhem, gente. Esse é o remédio que a comunidade precisa. Conhecimento, despertar. Então, compartilhem. Vai para o evento, vai para o congresso. Você não vai sair a mesma pessoa. Não tem como, não é isso, Não velho? Não tem tem. como, não tem como. Alguma coisa você tem para absorver, alguma coisa vai te dizer, porque as pessoas que estão vindo, eu acho que Deus escolheu a dedo, porque não é possível cada um melhor que o outro. Eu estou muito, muito feliz com essa escolha, porque a gente sintonizou mesmo com pessoas do bem, pessoas que querem trazer mesmo soluções, né? E estão pensando no propósito, porque se a gente colocar só na realidade, não dá para comprar o pão da manhã cedo. A gente tem que ir Exatamente. Tem que ver além. superando, tem que ir superando tudo isso. É claro que a gente tem uma responsabilidade grande em entregar tudo o que a gente está oferecendo. E a gente sabe que o país está numa situação bem delicada e as pessoas ainda estão presas a essa matriz, né? E a gente está buscando melhorar isso, porque ela vai usufruir desse tempo de vida dela com mais saúde, com mais perspectiva. Eu acho que só de você trazer uma esperança, né, Cleiton, para a gente, para a pessoa falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Fala, vem com a gente, você vai ver o que nós estamos fazendo aqui. E juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. E a melhor coisa que tem, gente, não é o peixe pronto, é você entender a verdade e aprender a pescar quantos peixes você quiser. Eu, por muito tempo, como eu falei, eu sou um cara muito cético ainda. Eu Aham, preciso muito estudar, ler artigos para poder ver aquilo ali. E quando eu vi, eu me espantei. Quando eu vi ali, nossa, eu tenho uma influência sobre a minha vida. Uma influência direta. Ou seja, o elétron, ele é uma onda e quando eu observo, eu acredito em algo, aquilo é colapsado em uma partícula, em um estado matéria. Então, quando você começa a ver como funciona o mundo subatômico, o mundo atômico, você começa a ter autorresponsabilidade e você deixa de ser vítima. Por isso que eu exatamente. acredito muito que a física quântica ela é uma das ciências que está trazendo conhecimento que vai ajudar a humanidade a reconhecer a sua natureza divina, co-criadora. E parar de ser refém, e parar de receber migalhas. Ah, nossa, eu recebi. Não, eu posso criar. Eu vou te amar Uhum. e vou te respeitar, mas
eu tenho o meu poder divino também dentro de mim, assim como eu vejo a centelha em você. Então, esse é um conhecimento que vai libertar muitas pessoas que vão fazer histórias. Porque nós estamos aqui para poder, obviamente, eu falo, exalar a fragrância de Deus aqui na Terra. Né? Então, nós precisamos exercer Exatamente. nosso papel divino. E tem muita gente que ainda acha que é escravo. Tem uma Imagina. nutricionista americana, Harry Tubman, e ela falava assim, né? Libertei 1.000 escravos. Poderia ter libertado outros 10.000 se eles soubessem que eram escravos. Forte, né? Eles não sabem. Forte, hein? É Então, forte. quantas pessoas não Tem que ser o sabem? protagonista do seu filme, né? Da sua história. Exato. Exato. Eu assumo algumas responsabilidades comigo, que tudo que acontece comigo é por minha causa. Não tem ninguém culpado, entendeu? Então, mas aí vai me culpar? Falando, então olha para você para ver quem é que tem a culpa, né? Porque ela está sempre dentro da gente. E se você se liberta disso, que nem você colocou aqui, se libertar é se libertar da culpa, é se libertar da ansiedade, é se libertar dos compromissos que você, preocupação, de tudo isso. Não é tão simples como parece, né? Mas é mais fácil do que a gente imagina. E eu tenho sentido isso, até mesmo nessa jornada, eu tenho sentido isso de merecimento, sabe? Eu mereço tudo isso. Por quê? Eu sempre fiz por merecer. Mas antes eu não sabia como é que eu poderia dizer que eu mereço. Como é que eu vou poder dizer que eu mereço se a situação está para mim? Não, eu mereço. Eu estou num treinamento de merecimento. É Uau, muito gostoso, que sabe? legal. É muito gostoso. Depois da sua decisão de sair de uma empresa que te sufocava, você merece ser feliz e livre, entendeu? Aí Exatamente. as coisas naturalmente elas acontecem. Eu falo muito isso para o meu marido também. É lógico que todo mundo precisa trabalhar, precisa contribuir aí para algumas coisas, porque realmente a gente Tem que ralar. tem que ralar, né? Não tem jeito. E olha, mas se isso está te prejudicando emocionalmente, cai fora. A gente não compra peru, compra um frango, não compra um pouquinho, só diminui o cartão, não faz isso, mas tem que estar feliz, tem que estar com apoio, tem que estar bem, né? Para dar um suporte para a gente ter um relacionamento legal. Então não tem briga, tem harmonia. Por mais que esteja acontecendo, não, vamos achar uma solução, vamos lá, vamos fazer isso. E é tão gostoso, né, quando as pessoas começam a observar que a gente, até como casal, tem toda essa harmonia de convivência, porque as coisas, elas acontecem, mas elas acontecem na cabeça das pessoas. A realidade ali é outra. Então, eu acho que, assim, para os casais, para as famílias, terem esse seu conhecimento à mão, vindo com um spoiler da Expo Quantic, sabe? O que você vai dizer lá, a tua palestra tem um significado muito importante, sabe? Então, as pessoas têm que se dar a oportunidade de ir e não achar que vai chegar lá, nossa, mas é uma feira, vou ter que andar 8.000 metros aqui dentro de achar coisa, né? Vai lá ouvir, porque todas as pessoas que estão lá foram escolhidas, e não por mim, elas foram escolhidas por Deus. E eu te agradeço de coração, deixa aí o seu contato, como que você tem os cursos. Eu sei que você fez uma agora, dia 16, né, de março, ou dia 15, foi isso? Dia 15 de De março, 15 eu de vou fazer março. uma imersão aqui presencial em Fortaleza, né? Uma imersão de Estrade a Sua Vida. É um dia todo de ferramentas, práticas. Então, quem for de Fortaleza, depois pode me chamar no direct. E dar aqui um spoiler que na minha palestra aí na Expo Quantic, que eu vou tentar levar algo bem prático, sabe? Então, quem for vai ter certamente ferramentas, exercícios para praticar. Não vai ser apenas uma teoria, tá? Então, Uhum. preparem-se, vai lá, porque eu estava vendo aqui o gabarito dos palestrantes. Você Quantos viu? palestrantes que têm uma envergadura assim admirável. Então, vai Sim. ser realmente um evento inesquecível e muito Imagina melhor do que o primeiro, né?
Oh, Ainda e melhor. eu vou ter a mesma emoção, hein? Já está registrado aqui. Então agradeço Mas isso é demais, muito viu, bom. gente? Muito obrigado, Vera, e sucesso. Parabéns pelo teu trabalho, muito lindo, pelo teu desafio, pelo teu projeto de vida. Olha, é um exemplo. Muito sucesso Obrigado. para você. Adorei te conhecer de verdade. Estou aqui encantada. Muito obrigada, viu? É gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, Vera. Gratidão a todos que também tiraram um tempinho aí para nos assistir. Compartilha, gente, essa live. Foi rápida, mas certamente tem algumas chaves aqui que podem. Ela vai ficar gravada lá no No nosso meu perfil Instagram. também. Tu faz É, o collab comigo, que eu deixo gravada lá no meu perfil. perfeito. E vamos para cima. Eu falo sempre, né? Se mantenham no fluxo. Voltem pro fluxo. A vida tem um fluxo, tá? Tem um fluxo Aham, de crescimento. Quando você está no fluxo da vida, numa boa energia, boa frequência, as coisas acontecem. Quando você está no contrafluxo, você só atrai problemas. Então, pessoas que são muito invejosas, está se comparando, cara, a coisa trava. Então, se mantenha no fluxo, tá, do Criador, porque existe uma única onda de amor que interpenetra todas as partículas do universo. E quando nós estamos nessa frequência, interferência positiva, você tem acesso a conhecimento, a criatividade, você tem saúde, tem energia, porque não vem de você, vem da fonte. Né? exatamente. Então, que nós possamos se manter sempre no fluxo da vida. Olha, Obrigado, Vera. eu Gratidão. posso te confessar que eu estou usufruindo disso, só desse contato que a gente está tendo de lives e aprendizados, e eu ter que pesquisar, saber cada fundamento de cada coisa que chega. Então, o conhecimento ninguém tira de você, sabe? Ninguém. Ninguém tira. Então, e você poder usufruir de tudo isso é muito bom. Gente, a saúde fica de um jeito que você dorme e acorda com aquela energia. Meu Deus, o que vai ser de bom hoje? É só de bom, 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 bom. E se é um aprendizado, se é um conhecimento, se é um expositor, se é um patrocinador, se é alguém falando, nossa, está um movimento muito forte, muito bom. Parabéns. Obrigado, minha amiga. Vamos para cima, conta comigo. Tem uma frase de um colega meu que ele fala: vamos para cima, que lá embaixo já tem muita gente. Beijo no Sucesso para coração, viu? nós. Fiquem com Deus. Gratidão a todos. Obrigado.